Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo o vídeo. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Mas antes eu gostaria que se inscrevesse no canal e ativasse o sino de notificação. A gente vai falar de eletrodinâmica nas próximas aulas. O tema da eletrodinâmica hoje, né? A gente vai falar sobre a corrente elétrica, certo? O que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica, só deixa eu mudar de slide aqui. A corrente elétrica, na verdade, né? Ela tem algumas características, mas o que a gente vai estudar na aula de hoje? A gente vai estudar a intensidade da corrente elétrica, o que é a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica, a corrente elétrica contínua, a corrente elétrica alternada, os efeitos da corrente elétrica, trabalho, energia potencial elétrica e potência elétrica, e alguns exemplos. Ok? Aqui eu tenho um simulador, né, que eu vou mostrar para vocês. Interessante, ele não abre. Só deixa eu voltar um pouquinho, que eu vou ter que, para abrir ele, abrir. Eu quero mostrar esse simulador, né? Aqui, ó, a gente tem um exemplo de circuito para mostrar como que funciona. É claro que isso aqui é uma analogia, um exemplo do que acontece. As partículas atômicas, que são os elétrons, elas são tão pequenas que elas passam no elemento sólido. Elas são uma partícula em torno do núcleo atômico. O núcleo atômico ele vibra com a temperatura, então essa agitação dessa representação de esferas maiores seria o núcleo atômico, certo? Então o que acontece? Se eu aqueço o objeto, aqui ele não dá para mostrar, deixa eu botar aqui o cálculo da voltagem. O cálculo da voltagem era aqui, né? A passagem de elétrons, né? Mas o que eu quero mostrar é o interior da bateria, o que a voltagem faz. Ó. A bateria nada mais é que como se fosse uma bomba. Ela vai bombear os elétrons de um lado para o outro. Esse anjinho aqui desenhado é o potencial elétrico, ou a voltagem, né? O campo elétrico. O campo elétrico vai direcionar, né? Gerar uma força e mandar esses elétrons para o outro lado. Aqui a gente tem a ideia de um amperímetro, né? Ele é ligado em série ao circuito, né? Ele, na verdade, vai contabilizar o tanto de elétrons que passa nesse condutor, certo? É o que o amperímetro faz. Ele mede a corrente elétrica. E o que seria a corrente elétrica? Essa circulação de eletricidade. Esse exemplo aqui ele é de corrente contínua. Tá? Tem uns exemplos com corrente alternada, mas esse é o com corrente contínua, certo? Ok? Aqui eu ainda poderia aumentar a voltagem. Daí o material ele fica mais quente, certo? Eu poderia diminuir a resistência ohmica, daí passa mais corrente ainda. Ó. Eu poderia aumentar a resistência, daí a corrente elétrica ela cai. Eu poderia também mudar a polaridade da bateria de lado. Ó. Mudei a polaridade da bateria, então a corrente vai ser negativa, vai andar para o outro lado. Na verdade, o sinal de menos e mais, tanto para voltagem quanto para amperagem,
só para indicar o sentido que a corrente elétrica está. Ok? Bem interessante esse simulador. Ok? Entenderam o que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado de elétrons. Deixa eu só continuar a apresentação de slide. Então, pessoal, a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons num condutor ou de íons num líquido. A gente pode ter uma corrente elétrica num metal sólido, certo? Mas a gente pode ter corrente elétrica numa solução salina, numa solução ácida, uma solução alcalina, certo? Então, ali dentro a gente vai ter o movimento de cátions e ânions, que vai gerar uma corrente elétrica no condutor externo, certo? Somente os elétrons podem se movimentar dentro de um condutor sólido. Não vai ter movimento de íons, certo? Num condutor sólido, é somente em líquidos. Podemos ter corrente iônica, né? No caso, movimento de íons, né? Exemplo das baterias de íon, as baterias de automóveis, as de íon, né? Ela está num estado pastoso dentro da bateria, né? Que a gente pode dizer de líquido, claro. O íon de lítio, as baterias de celulares, as baterias de computadores, as células de bateria de íon de lítio, etc. As baterias de automóveis, propriamente dito, né? Que a corrente elétrica dentro das baterias, né? É o sulfato o ácido sulfúrico, né? Dentro das baterias de automóveis. Então nós temos íons, cátions e ânions que vão dar a carga da bateria. E quando você fecha o circuito, quando você dá partida no automóvel, o que acontece? Há um movimento de cátions e ânions para as placas positivas e negativas das baterias. Isso faz gerar uma corrente elétrica em cima pelos polos da bateria. E propriamente dito, uma corrente elétrica numa solução salina de água com sal. Então são vários os exemplos. Aqui tem um exemplo, ó, de uma solução salina, ok? E aqui nós vamos ter a eletricidade. Isso aqui na verdade é uma pilha, né? A representação de uma pilha. Eu tentei achar aqui, no caso, mas isso aqui seria o típico de uma pilha. Dentro nós vamos ter corrente elétrica, né, que é iônica no caso. Okay? A intensidade da corrente elétrica ela pode ser medida. Lembra daquela simulação do amperímetro? Os elétrons atravessam sólidos de um condutor. Aqui tem o desenho da secção transversal desse condutor. Então é o tanque de elétrons que atravessa na seção transversal desse condutor, certo? Tá tendo movimentos, né, de elétrons, né, certo? A corrente elétrica ela é dada por essa fórmula aqui, ó. I é a corrente elétrica, é a quantidade de carga que atravessa o condutor por unidade de tempo. Como a unidade de carga é Coulomb e o tempo é segundo, então Coulomb por segundo dá 1 ampere. Quando eu falo 1 Coulomb por 1 segundo, eu estou falando de 1 ampere. Por exemplo, aqui, ó, a gente lembrando que essa fórmula eu passei, a quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. A carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19, certo? E aqui o N, né, é o tanto de elétrons que eu vou ter. Se eu tenho uma amperagem aqui, por exemplo, 1 ampere, certo? Com a carga elementar,
o ampere é coulomb por segundo, aqui eu boto 1 segundo, eu consigo achar o número de elétrons para 1 ampere. Vocês vão se assustar com a quantidade de elétrons. É 1,6 vezes 10 na 19, certo? Elétrons. A gente vai partir para o próximo slide, porque aqui eu consegui uma imagem menos borrada. Ó. Essa aqui é a seção transversal do condutor. Quando eu falo bitola do condutor, né, é a área da seção transversal, essa área em metros quadrados do fio. Quando eu falo fio de 2 milímetros, 1 milímetro, 3 milímetros, é essa área que eu compro a bitola do fio, certo? Os elétrons vão atravessar esse condutor na corrente contínua. Na corrente alternada, eles apenas oscilam dentro. Ó, Q é igual a NE. O E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O I, que é a corrente elétrica, é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Mas vale lembrar isso aqui, ó, que a carga, a unidade é o coulomb, e que o tempo é o segundo, e a unidade do I vai ser o ampere, o coulomb. Coulomb dividido por segundo é o ampere. Sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional da corrente elétrica. Aqui a gente tem a representação dos dois modelos. Os cientistas acreditavam que a carga elétrica era positiva. Claro que isso é uma definição. Definiu-se o elétron, que é de negativo, né? A eletricidade. Então, a carga, o elétron, que é o negativo, e ficou definido que o próton é o positivo. Então, o que acontece dentro de um condutor? Ó? O polo negativo, a corrente elétrica sai e vai para o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica, do polo negativo da pilha para o polo positivo. Isso é o que está acontecendo quando você liga uma bateria, uma pilha. É esse o sentido real da corrente. Sentido real. Os elétrons se deslocam do potencial menor para o potencial maior. Polo positivo, negativo para o positivo. Mas, como eles já tinham criado essa teoria, ficou convencionado isso aqui, e toda a engenharia eletrônica é baseada como se o elétron fosse uma carga positiva que se deslocasse. Ou seja, saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Então, toda a física, toda a teoria de campo elétrico, de campo magnético, a engenharia elétrica foi desenvolvida em cima desse sentido convencional. Convencionou-se, ficou adotado. Não mudaram a teoria, ok? Então, quando a gente estudar a eletrodinâmica, a gente vai estar usando esse sentido aqui, ó, ok? Às vezes a gente representa esse, mas está representando esse. Ou seja, o potencial menor, como se fossem cargas positivas, né? Esse foi o primeiro modelo de corrente elétrica sendo utilizado até hoje, mesmo não sendo a realidade, né? Os elétrons eles vão se deslocar do potencial maior para o potencial menor. Isso é o sentido convencional, como se fossem cargas positivas que se deslocam. Tipos de corrente elétrica. A gente tem dois tipos de corrente elétrica. A gente tem a corrente elétrica contínua. Elas são geradas por dínamos, pilhas, baterias, painéis solares, que também geram corrente contínua. O gerador de Van der Graaf gera corrente contínua. Símbolos e representações, né, da corrente contínua. Aqui eu não coloquei o símbolo, mas eu vou mostrar ali mais à frente, tá? A corrente contínua, a representação dela é CC, abreviação no Brasil. Corrente contínua. E no inglês DC, né? Ó,
que vem do inglês, certo? O DC. Quem estuda eletrônica vai aprender DC e AC. DC para corrente contínua, ok? Se eu colocar os dados da corrente em relação ao tempo contínuo, ela forma uma reta no gráfico. Ó. A linha Y, a linha X. Então aqui eu teria valores da corrente elétrica. Vamos supor que aqui é 1 ampere. Então ela é contínua. A eletricidade. Vale lembrar uma coisa, tá? A corrente contínua atravessa de um lado ao outro condutor. Isso provoca uma alta resistência elétrica. Por que a corrente contínua não serve para transmissão de energia elétrica? Porque quanto maior o comprimento do fio, mais longe a corrente vai ter que atravessar e maior vai ser a resistência do cabo elétrico. Certo? O cabo elétrico, a resistência elétrica depende do tamanho do cabo elétrico. Ok? A velocidade do elétron na corrente contínua DC, certo? Por que, né, mesmo a velocidade num condutor ser tão baixa, né, na faixa de 0,1 milímetros por segundo, ao descermos o interruptor, uma lâmpada pode acender instantaneamente. Porque mesmo a velocidade no condutor, aqui tem um errinho, né? Sendo tão baixa, né? Na faixa de 0,1 milímetros por segundo. Ou seja, 0,1 milímetro a cada segundo. Em 10 segundos vai andar 10 milímetros. Em 100 segundos, 100 milímetros. Ou seja, 1 centímetro. 1 centímetro são 10 milímetros. A cada 10 segundos anda 1 centímetro. Agora veja bem. A gente vai perceber o seguinte, tá? Que quando a gente acende o interruptor, a lâmpada acende instantaneamente. Então, como que isso acontece? Ó? Porque os elétrons livres estão por todo o condutor. Geralmente, quando a gente acende o interruptor da casa, é corrente alternada, tá? Mas mesmo assim funciona a regra. Ó. Os elétrons livres estão por todo o condutor, inclusive dentro da lâmpada, certo? Assim, quando acionamos o interruptor, o campo elétrico se forma próximo à velocidade da luz, impulsionando os elétrons e fazendo ligar, né? Aparentemente quase que instantaneamente. O campo elétrico que é muito rápido dentro do condutor. Lembra lá os anjinhos no simulador, que é o potencial elétrico, empurrando o elétron? Então, na verdade, o que acontece aqui? Acontece que o elétron já está lá no filamento da lâmpada, certo? E quando eu acendo o interruptor, o campo elétrico já funciona praticamente instantaneamente aos nossos olhos. Mas, por exemplo, num condutor de 5 metros, levaria mais de um dia para esse elétron atravessar, dependendo do tipo de condutor. 1 milímetro por segundo. 5.000 milímetros. Quantos segundos levaria? 0,1, né? Olha só. 5 metros de condutor são 5.000 milímetros, né? Que vai dar 5.000 segundos dividido por 60. Vai dar 83 minutos dividido por 60. 1 hora. 1 hora e quase 1 hora e meia para atravessar 5 metros. Só que algumas vezes a velocidade é até mais baixa. Quanto maior a resistência, mais baixa será essa velocidade. A gente também vai falar de corrente elétrica alternada. A corrente elétrica alternada é uma corrente gerada por alternadores ou inversores eletrônicos, certo? Símbolos e representações. No Brasil é representado pela letra CA, corrente alternada, e na língua
inglesa, né, muda a ordem, né, devido à língua inglesa. O que é adotado no Brasil para corrente alternada é o AC, AC e DC. Então, quando você olhar num carregador, né, celular, você vai ver isso aqui escrito, AC e DC. Agora, se eu fizer um gráfico da corrente pelo tempo, eu vou ter isso aqui, ó, numa corrente alternada, né, senoidal, certo? E eu vou ter uma determinada frequência nisso, né? Ó, uma hora o fio fica positivo e ele cria uma amperagem máxima positiva. Ali vai indo para o negativo, a voltagem, o elétron começa a voltar pelo fio. E daí essa voltagem fica negativa. Quando eu levo um choque na tomada em 220 volts, eu estou levando um choque alternado de 220 positivo até 220 negativo. É uma corrente alternada na frequência da rede, tá? Os símbolos de DC e AC, ó, você vai ver esse símbolo no carregador do celular e esse símbolo, a entrada de 100 a 250 volts e a saída 5V contínuos. Pode olhar lá no carregador do celular. Todo mundo tem celular, né? Efeitos da corrente elétrica. É importante eu falar da frequência, tá? A frequência de transmissão da rede elétrica, olha só, deixa eu voltar um pouquinho aqui, é de 60 Hz. É um ciclo completo, um pico positivo e um pico negativo. Se eu medir daqui até aqui, ó, um ciclo completo, ele vai dar 60 ciclos desse em 1 segundo, 60 Hz, ok? Que está relacionado à velocidade do gerador, isso aqui, ó. O gerador ele gira 3.600 RPM para dar 60 Hz a frequência. Símbolo, né? Efeitos da corrente elétrica. A gente tem o efeito magnético. Quando os elétrons se movimentam dentro de um condutor, em volta do condutor é gerado um campo magnético, certo? Isso possibilita a fabricação de geradores, transmissores, motores elétricos, eletroímãs e assim vai. Muitas coisas são formadas através disso. Ó. Se eu enrolar um fio condutor em torno de um prego ou de um parafuso de ferro, ligar numa pilha, ele vai passar a funcionar como um ímã, um polo norte e um polo sul. A gente tem também o efeito térmico, que é o efeito Joule, certo? Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ela sofre resistência. Ela começa a agitar o núcleo atômico e provoca o aquecimento. Olha só, o elétron está circulando aqui. Na alternada, ele só circula um pedacinho para frente e para trás. Ele oscila em 60 Hz. Mas se esse forno fosse ligado em corrente contínua, o elétron ia atravessar aqui e sair aqui, num polo de um lado ao outro. Isso provoca o efeito Joule, ó. O efeito térmico, secadores, chuveiro elétrico, torradeira, ferro de passar, isso aqui que é o alisador de cabelo, forno elétrico, isso aqui é uma resistência de forno elétrico, certo? A gente tem o efeito luminoso. Quando os átomos eles são, olha só, a gente já viu dois efeitos, né? O efeito magnético e o efeito térmico. Agora a gente vai ver o efeito luminoso. A gente, quando liga o interruptor, a luz se acende. Então, como que isso acontece? Quando os átomos são excitados com grandes quantidades de energia, ou seja, o elétron vai aquecer o filamento da lâmpada e esse aquecimento vai fornecer energia térmica. Essa energia térmica vai fazer os elétrons mudar de níveis, né, de camadas
nas camadas de valência, provocando saltos quânticos. Vamos supor que ele salta de um nível 1 para o nível 2 e depois do 2 para 1. Quando ele volta ao nível fundamental, ele libera os fótons de luz. A gente não vê, mas são liberados outros tipos de fóton além dos fótons de luz numa lâmpada. A gente tem também. Eu só preciso passar. Deixa eu sair um pouquinho aqui, que eu tenho um simulador para mostrar. Esse simulador eu acho que ele é novo, eu acho. Vamos ver lá. Simulações de física, química, biologia no FET Colorado. Okay? Aqui nós temos um átomo, Eu vou botar muitos átomos, certo? Como que funciona? Olha só. Aqui nós temos uma lâmpada de gás, certo? E aqui nós temos os fótons de luz, a representação. Excita o gás, a energia excita o gás, a corrente atravessa. Essa agitação do gás faz com que ele libere fótons de luz, energia magnética. Eu só vou mostrar para vocês aqui o fóton. Deixa eu ver se vou botar o espectrômetro, mostrando que tipo de luz está sendo formada. Está formando luz branca, está formando luz vermelha, violeta, azul. Okay? Aqui na verdade é invisível. Aqui seriam as transições, dos níveis de energia. Quando ele pula de um lado para cima, para baixo, ele vai liberando os fótons. E vai daqui para lá o elétron no nível de energia e volta formando fóton. O que está em câmera lenta? Liberando os fótons. Ok? É bem interessante, Uma lâmpada de gás neônio. E assim funciona em qualquer lâmpada. Lâmpada de LED, lâmpada de filamento, processo quântico será o mesmo. Isso aqui é uma lâmpada de hidrogênio, que está formando as linhas do hidrogênio. Vamos voltar para a apresentação, o slide atual. O efeito químico que a gente já mostrou, a gente pode ter pilhas químicas, Com uma reação química a gente gera eletricidade, ou com eletricidade a gente gera uma reação química. Aqui a gente tem a eletrólise da água, a gente libera oxigênio e hidrogênio. Quebra a molécula da água, 2H2O, vai formar uma molécula de oxigênio e também vai formar duas moléculas de hidrogênio aqui, certo? Esse gerador aqui, certo? Eu fiz um experimento ano passado, mas eu não lembro se eu postei o vídeo. Eu acho que eu postei. Talvez eu vou mandar o link. A gente fez a hidrólise na aula do SEJA, onde a gente pegou duas placas, um gerador de eletricidade, e fez bolhas de hidrogênio e tacou fogo. Da água, a gente gerou energia com eletricidade. Então, tem como mover um carro a água? Tem. Você coloca muita energia elétrica no carro, baterias, monta uma máquina de hidrólise e libera o gás hidrogênio no lugar da gasolina para a combustão do carro. No Brasil é proibido, porque o governo quer cobrar impostos da gente. Mas a gente já poderia ter carros movidos totalmente a hidrogênio, sem motor elétrico, a hidrogênio, usando a eletricidade para converter o hidrogênio e jogando no carro, certo? A gente vai falar de potência elétrica, pessoal. Como funciona a potência elétrica, ok?
Eu vou, na aula de hoje, ainda falar de potência elétrica. O que seria a potência elétrica? A velocidade com que um trabalho, no caso elétrico, é realizado, né? Ou seja, o que é potência, né? É a rapidez de executar um determinado trabalho. Qual que é o trabalho que a eletricidade vai fazer? Vai acender uma lâmpada, vai tocar um motor elétrico, vai aquecer o ferro de passar roupa, vai esquentar o chuveiro. Esse é o trabalho que, no caso, né, a potência elétrica vai fazer. Então, se eu tenho uma chaleira elétrica de 1000 watts e uma de 2000 watts, a de 2000 watts vai executar o trabalho na metade do tempo. Para calcular a potência, a gente usa a seguinte equação. Potência é igual a voltagem vezes a corrente elétrica, onde P é a potência e a unidade é o watt, I é a corrente elétrica e a unidade é o ampere, e U é a diferença de potencial elétrico, que é o volt, vulgarmente conhecido por voltagem. Eu vou falar um pouquinho da energia potencial elétrica. Toda carga elétrica ela produz um campo elétrico que se permeia no espaço ou meio material. Só que isso produz forças de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação entre as cargas é que dá origem à energia potencial elétrica, que pode ser transformada em energia cinética, movimento de partículas, que no caso da eletricidade são os elétrons. Ok? A equação é essa aqui da energia potencial elétrica. A gente tem essa fórmula aqui, ó, a constante K. Lembra que K no vácuo é 9 vezes 10 na 9 newton, vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Nós temos as cargas, né, dividido pela distância. Isso dá energia potencial elétrica. Onde EP é a energia potencial elétrica em joules, Q é a carga de prova, Q são a carga geradora, certo? A constante eletrostática, que é 9 vezes 10 na 9, está meio apagadinho, né? E a distância em metros. A distância vai estar em metros. O trabalho da energia elétrica. Isso aqui vale para a gente ver o seguinte, pessoas. Como que a Celesc cobra a conta da energia elétrica da gente? Ela cobra de nós, certo? Ela cobra o trabalho executado pela eletricidade. Então, ó, aqui tem um errinho, né? O trabalho, né? Ele é definido como produto da força utilizada pelo deslocamento. Isso seria trabalho. É um deslocamento. Na eletricidade, o trabalho é usado para medir o consumo de energia elétrica. Assim sendo, o trabalho será definido como a potência elétrica pelo tempo gasto. Produto da potência pelo tempo gasto. Que de costume a unidade de potência na conta da luz é o quilowatt e o tempo é medido em horas, dando a unidade de quilowatt-hora. Vale ressaltar que vivemos num país que mais cobra impostos do mundo. Por isso, assim, se você paga 200, aqui tem outro errinho, né, reais na conta de luz, 50 reais é a energia e os outros 50 são tributos e taxas. Isso é uma vergonha, né? Energia elétrica. Deixa eu voltar para a energia elétrica. A energia é a capacidade de produzir um trabalho e tem a mesma unidade física de trabalho, o joule. J. Usa-se as mesmas equações para calcular o trabalho e energia. Ok? Como a potência é igual o trabalho dividido pelo tempo. Ok?
Então, o trabalho, eu usei o W, mas tem uma letra grega usada como a letra tal, né? Que eu não botei aqui, mas usei o W, né? Então, trabalho, né? É a potência vezes o tempo. Então, a energia é igual a potência vezes o tempo e utiliza-se, né? O watt-hora. Quilowatt por hora é igual a 3.600 joules de energia. 1 kWh, 1000 watts, que é igual a 3,6 vezes 10 na 6 joules, ou 3.600 joules. Aqui tem um errinho. Okay? Ah não, aqui está multiplicado pelos 60 segundos de uma hora. Energia elétrica. No sistema internacional é o joule, na prática o quilowatt-hora. E a conversão é isso aqui, né? 1 kW é 3,6 vezes 10 na 6 joules. Aqui faltou em zerinhos. Exemplo, se quisermos saber quanta energia... Eu vou pegar, pessoal, eu vou deixar o exemplo para a próxima aula e vou interromper a aula por aqui mesmo para transmitir o vídeo. Ok?